Olá, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é William. Esse aqui está sendo o primeiro vídeo aqui no canal. Eu decidi criar esse canal com o intuito de passar adiante aquilo que eu tenho aprendido a respeito da Palavra de Deus, contar um pouco sobre as maravilhas, as misericórdias e as bênçãos de Deus em minha vida. A princípio eu relutei bastante para criar esse canal aqui, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Criar vídeos no YouTube, fazer vídeo no meu celular. Mas dando uma pesquisada aqui no próprio YouTube, eu aprendi que isso é uma questão de prática e com o tempo a gente vai se soltando cada vez mais e mais. E aí então me lembrei da passagem que fala em Apocalipse 21:8 que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então eu decidi aceitar e fazer a vontade de Deus. Então, apresentação feita, vamos para o vídeo. E a pergunta sobre o assunto aqui no canal hoje é: o que fazer para que Deus atenda a nossa oração? E já vamos logo para o texto que é Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Vamos ver o que nos diz o profeta Jeremias. Só antes de ler o texto em Jeremias, eu queria deixar claro que o que Deus promete nos dar aqui são bênçãos espirituais, como eu deixei aqui no título do vídeo. E eu vou dar um exemplo. O que fazer para que Deus nos dê o seu Espírito Santo? Ou o que fazer para que nós possamos ser perdoados por Deus? Ou então, o que fazer para que tenhamos um caráter transformado? Essas coisas, para mim, são as coisas fundamentais na vida espiritual. Aquilo que a gente mais precisa e aquilo que a gente deve mais almejar em nossa vida. Então vamos para o texto. Olha que forte esse texto aqui, poderoso esse texto aqui. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então esse texto aqui é bem claro em dizer para nós que para que Deus atenda às nossas orações espirituais, nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. E a pergunta que fica para nós é: como que a gente faz para buscar Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa entrega? E a Bíblia também nos responde, um texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Olha que poderoso esse texto aqui também de Gênesis. E só antes também de a gente ler esse texto de Gênesis, eu queria deixar bem claro que todos os vídeos que a gente trazer aqui no canal, eles vão ter base bíblica. Todos. Nada vai ser da minha própria cabeça, não. Todos vão ter bases bíblicas. E olha esse texto aqui, então, de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Aqui é Deus falando com Abraão e Abraão falando com Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então a gente vê aqui que Abraão, ele recebe uma visão de Deus. Deus fala para ele assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. E aí Abraão vem e diz o seguinte para Deus: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A gente vê aqui que no capítulo 12, quando começou o chamado de Abraão, Deus prometeu a ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E aqui nós estávamos no capítulo 15, já havia aqui passado por volta de 10 anos, e nada ainda de Deus dar a descendência, de dar o filho prometido para Abraão. E a gente vê aqui o que Abraão expõe diante de Deus. A gente pode parar e pensar, mas então Abraão não confiou em Deus. Não, porque aqui no versículo 6 diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus, ele cria em Deus. Mas o que aconteceu aqui? Simplesmente ele colocou diante de Deus aquilo que ele estava passando. Essa promessa de Deus havia passado já 10 anos e não tinha nada acontecido ainda. Abraão devia se sentir triste, devia até pensar com ele mesmo: será que realmente isso vai acontecer? Será que Deus vai me abençoar com esse filho? Então ele chegou e colocou diante de Deus aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava passando. Isso é ser sincero com Deus. E agora eu vou dar um exemplo. Imagine que a gente dormiu uma noite inteira muito mal. Imagine que a gente não conseguiu pregar o olho a noite toda.
se mexendo para cá, se mexendo para lá, acordando a noite toda, não consigo dormir bem. Então a gente acorda de manhã, se ajoelha. Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite maravilhosa que o Senhor me deu. Eu sou grato a Ti. Será que a gente vai estar sendo sincero com Deus ao falar isso? Tá, é importante a gente agradecer a Deus por mais um dia de vida, mas ser sincero com Deus é acordar de manhã. Nesse caso aqui, a gente deveria falar o que para Deus? Eu sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor me concede mais um dia de vida. Mas sendo sincero contigo, Pai, a minha noite foi muito ruim. Eu não dormi nada bem, Pai. Eu me mexi a noite toda, eu me acordei a noite toda, eu não consegui pegar o sono, não consegui pegar no sono, Pai. É isso que a gente deveria falar para Deus. Ser sincero com Deus. Porque Deus, ele sabe tudo, Deus, ele vê tudo, Deus, ele conhece tudo. Então a gente devia levar a Deus aquilo que a gente está sentindo e passando. Eu vou dar agora um outro exemplo para vocês. Imagina que a gente gosta de falar mal de um certo vizinho, de um certo companheiro nosso. O que a gente deveria falar para Deus? Pai, eu gosto muito de falar mal daquela pessoa, assim. Eu não consigo parar de falar mal daquela pessoa, me junto com meu vizinho e começo a falar mal daquela pessoa, daquela outra, do ciclano. E isso é o que eu gosto, Pai. Eu tenho prazer em falar mal das pessoas, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, mas eu não consigo deixar de gostar disso. Tira de mim esse desejo, Pai. Tira de mim essa vontade que eu tenho de falar mal dos outros. Pai, eu adoro cobiçar as coisas do meu próximo. O meu vizinho lá tem certa coisa que eu cobiço, eu adoro cobiçar aquelas coisas dele. E eu não consigo deixar de cobiçar, Pai. É uma coisa que eu gosto muito. Tira isso de mim, Pai. Por favor, tira isso de mim. Pai, eu estou aqui estudando a Bíblia, mas a minha vontade agora é de estar lá olhando futebol. A minha vontade é de estar deitado no sofá, nas redes sociais. Essa é a minha vontade, Pai. Eu não estou nem com vontade de estar aqui com a tua palavra aberta. Por favor, me ajude a ter vontade de estudar a Bíblia. Me ajude a ter vontade de meditar na tua palavra. Pai, quando eu oro a Ti, Senhor, a minha vontade já é de sair da oração logo. Eu não consigo nem ficar 5 minutos falando contigo. Eu não tenho prazer na oração, Pai. Eu não gosto de orar, eu não gosto de conversar contigo. O meu prazer é em outras coisas, o meu prazer é no mundo. Esses são os meus prazeres, Pai. Sinceridade com Deus. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui meu. Eu fui viciado durante 10 anos em drogas. Viciado especificamente em crack. Chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais usar aquela droga. Eu estava perdendo tudo, perdendo a minha família. Estava sendo destruído. Então, no momento, eu ajoelhado, com um cachimbo na mão, uma pedra ali, eu fumando e orando de joelhos, chorando diante de Deus, clamando por uma transformação. Para quem pensa que Deus não nos ouve em qualquer lugar, Deus nos ama. Ele nos ouve em qualquer lugar, em qualquer circunstância da nossa vida. Pode ser dentro de um presídio, pode ser no lixo, em qualquer lugar. Deus, ele nos ouve, Deus, ele nos atende, Deus, ele está ao nosso lado. Não importa a situação. E eu lá ajoelhado, clamando a Deus, Pai, eu não consigo me libertar desse vício. Eu gosto de usar isso, Pai, mas me liberta, isso está destruindo a minha vida. Me transforma, me purifica, me tira desse vício. Eu clamei a Deus. E depois disso eu comecei a ver que Deus começou a me dar poder para me vencer aquilo ali, poder para abandonar aquela vida. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, liberto, falando das bênçãos e das maravilhas de Deus, aquilo que Deus tem feito em minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. Então, sinceridade com Deus, é isso que Deus espera. Deus, ele quer de nós é ser nosso amigo. Deus, ele quer ser nosso amigo. Então, meus irmãos, quando a gente for sincero com Deus, a gente falar para Deus aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando, então aí a gente vai conseguir buscar a Deus de todo o nosso coração. E aí então Deus vai nos ouvir. E aí então Deus vai nos dar o seu Espírito Santo. Deus vai nos transformar o caráter. Deus vai nos perdoar dos nossos pecados, se a gente pedir perdão a Ele. Mas devemos levar a Ele tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente está sentindo. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por aprendermos aqui que o Senhor quer de nós é sinceridade. O Senhor quer ser nosso amigo. Nós possamos ser sinceros a Ti, Pai, quando nós estivermos gostando de alguma coisa, quando nós estivermos gostando de estudar,
de conversar contigo, que possamos ser sinceros, falar a Ti aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando realmente, Pai. Por favor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se vocês gostaram desse nosso primeiro vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal para que sempre que a gente colocar um vídeo novo, vocês sejam notificados. Também peço que vocês deixem o like, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo está sendo importante e ele entrega para mais pessoas assistirem esse vídeo. Peço também que vocês comentem se vocês gostaram, o que acharam do vídeo. E também peço que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas serem alcançadas através da palavra de Deus. Um abraço e fiquem todos com Deus.